Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a mais um estudo na Carta aos Romanos. É um estudo sequencial. É bom que você tenha nas suas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus. Abra na Carta aos Romanos, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade onde paramos na última Escola Bíblica Dominical. É exatamente no capítulo 2, o versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 da Epístola aos Romanos, onde diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Recapitulando o que foi falado no capítulo 2, o capítulo 2 ele trata de julgamento e ele tem princípios para o julgamento que Cristo realizará. Do versículo 1 até o versículo 3, a palavra de Deus afirma aqui nessa carta que o julgamento será segundo a verdade. Então não é a visão cultural de alguém, os pensamentos próprios humanos, mas a verdade da palavra. Então o julgamento será segundo a verdade. Os versículos 4 até o versículo 6, é dito que o julgamento será conforme o que cada um fez, segundo as obras praticadas por cada pessoa. Então, conforme aquilo que ele viveu, conforme o que cada um fez. E dos versículos 7 até o versículo 11, até onde nós chegamos na última lição, no último estudo, é dito que esse julgamento será sem acepção de pessoas. Não haverá acepção de pessoas. Então, tanto para ser rejeitado quanto para ser aceito, Deus não faz acepção de pessoas. Julgou tanto Herodes quanto Pilatos, como aceitou Cornélio, centurião, e também o carcereiro, ali na cidade de Filipos. Foi exatamente aí que nós paramos, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ninguém, por mais bonzinho que seja, ou por boa intenção que tenha tido, será tratado com parcialidade. Deus é imparcial. Ou seja, ele não vai agir com favoritismo com ninguém. Ele não será parcial com quem quer que seja. Agora, avançando para o versículo 12, do capítulo 2, versículo 12. Versículo 12 diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Cada um será julgado segundo a luz que recebeu. E aqui esse versículo está falando exatamente da culpabilidade pessoal, culpabilidade de cada um. Cada um tem a sua culpa. Aqueles que não conheciam a lei escrita serão julgados por Deus. Aqueles que têm a lei, que receberam a lei escrita, pecaram, também mediante a lei serão julgados. Em outras palavras, tanto gentil quanto judeu serão julgados por Deus. Deus tem os seus critérios, ninguém pode ser justificado, mas cada um saberá por que está sendo condenado. Segundo a lei escrita ou a lei da consciência, a lei do coração, da mente, dos pensamentos, todos serão passíveis de julgamento. O versículo 13 diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Esse texto que nós estamos lendo, ele está falando de um outro princípio. Nós vimos que é um princípio de julgamento segundo a verdade da palavra, depois a seguir, que é conforme o que cada um fez, ou as obras de cada um. Depois o terceiro princípio é que nesse julgamento não haverá acepção de pessoas. E agora o quarto princípio, que é esse texto aqui, do versículo 12 até o versículo 16, terminando lá no versículo 16 com a afirmação que será em conformidade com o Evangelho de Cristo, ou com o meu Evangelho, como diz lá. Então, por isso, aqui está dizendo que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. O judeu que ouvia a lei sendo explanada, sendo ensinada aos sábados na sinagoga,
eles não estavam sendo justificados simplesmente por ouvir a lei. Ninguém é justificado por ouvir a lei, mas em obedecer e praticar a lei. É isso exatamente que está falando aqui. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, essa verdade desse versículo, ela pode ser uma contradição, né? Um paradoxo, algo muito diferente do que a palavra de Deus tem ensinado em muitos outros lugares, inclusive na carta aos Romanos, que diz que a salvação é pela fé, pela graça. A lei nunca salvou ninguém. Pelo contrário, a lei condena, a lei avulta o pecado, a lei convence do pecado, faz com que o homem reconheça que ele não consegue, ele não tem jeito de alcançar a justiça de Deus. Então, o que é que está querendo dizer nesse versículo, quando diz que todos os que com lei pecaram serão julgados, e os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A palavra de Deus também diz que a lei é o aio que conduziu a Cristo. Então a lei conduziu o homem à condição de depender da salvação que há em Jesus Cristo. Esgotou-se todas as possibilidades dele cumprir a lei ou obedecer todos os mandamentos, e ele se viu na sua miséria e dependente da manifestação da graça de Deus. É exatamente isso que está querendo dizer, que aqueles que praticam a lei hão de ser justificados, ou seja, Cristo cumpriu toda a lei, e aqueles que estão em Cristo estão justificados, porque ele cumpriu toda a lei. Então, o judeu tem a lei de Moisés, mas esse não tem o direito de achar que Deus o aceitará somente por isso, simplesmente por tê-la ou por ouvi-la. Ou seja, a lei não oferece privilégios, mas ela exige responsabilidade. Continuando o versículo 14, quando, pois, os gentios que não têm lei, procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que ele está querendo dizer aqui? Como é que os gentios que não têm a lei escrita, não receberam a lei de Moisés, podem agir de conformidade com a lei, ou seja, praticar coisas que a lei ordena, que a lei manda. Ou seja, naturalmente, uma pessoa que não tem a lei, que não tem o conhecimento da lei, ela pode, por causa da sua consciência, por causa da bondade que há no ser humano, ainda que debaixo do pecado, agir de certa forma que harmoniza com a palavra de Deus, com aquilo que a lei disse. Por exemplo, alguém que não conhece a lei, mas honra o seu pai ou a sua mãe. Ele está agindo de conformidade com a lei, naturalmente, mesmo não sabendo que isso é um mandamento da palavra de Deus. Então, o gentio não tem a lei de Moisés, mas da mesma forma não tem o direito de achar que será aceito somente por isso. O fato dele agir em algumas situações em conformidade com a lei não significa que Deus o aceitará, ou seja, isso não salvará a sua alma. Isso não o tornará justo diante de Deus. É essa a ideia, esse é o pensamento que está aqui nesse versículo, pois embora ele não possua a lei de Moisés, ele tem a lei da consciência, que é o senso moral de saber o que é certo e o que é errado. E quando ele quebra essa lei da consciência, quando ele age e a sua consciência o acusa que ele errou, ele está sendo culpado diante de Deus. Então a natureza, que é o instrumento, objeto de percepção, é usada por Deus, na sua consciência, para julgar o que é certo e o que é errado, e reconhecer a existência de Deus e não curvar-se diante da criação ou da própria natureza que Deus criou. O versículo 15 estende um pouquinho mais aqui, diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então é aquela batalha que é travada no interior, no íntimo da pessoa, mesmo não tendo conhecimento da lei escrita.
nós podemos fazer uma aplicação contemporânea, deixando de lado um pouquinho os judeus e os gentios da época de Paulo e trazendo para agora alguém que tem um conhecimento da palavra de Deus, que cresceu ouvindo a palavra de Deus, que recebe ensinos da palavra de Deus, e alguém que não tem nada, nunca ouviu, não tem nenhum ensino, nenhum treinamento bíblico, mas tem dentro de si a norma da lei gravada no seu coração. Existe uma lei agindo no seu interior, a lei da consciência que está apontando o que é errado e o que é certo. Então o homem está sempre cambiando entre essas duas vertentes. E mesmo aquelas pessoas que têm menos conhecimento e têm uma cultura um tanto diferente, existe na cultura coisas que são certas e coisas que são erradas. E a consciência de cada um é que vai mostrar quando está agindo de maneira correta e quando está errando naquilo que está fazendo. Então os pensamentos mutuamente acusam ou defendem, ou seja, em qualquer cultura a consciência é eficaz, é funcional, embora existem formas de violar a consciência em qualquer cultura também, como na nossa, como de alguém que conhece a palavra de Deus. Existe até a cauterização da consciência. Então, consideramos esta verdade com muita alegria, que existe em cada indivíduo, em cada pessoa, uma consciência. E essa consciência ela é uma abertura, é uma oportunidade para ouvir o Evangelho e crer em Jesus como Salvador. Então, não há ninguém indiferente. A consciência torna sensível a percepção de que existe algo além da natureza, algo além do natural. Existe um sobrenatural. Então, quando a palavra é ensinada, quando Jesus é apresentado, há no indivíduo capacidade para perceber e reter aquela verdade e ter a sua vida completamente transformada. Dando sequência no versículo 16, diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, aqui ele está colocando ou apresentando o juiz. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem foi constituído juiz pelo Pai. E o próprio Jesus também disse que o Pai a ninguém julga, mas todo julgamento entregou ao Filho. E esse versículo diz que no dia, um dia determinado por Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens. O julgamento, ele é correto, ele é justo, porque Deus julga as motivações. Jesus julgará as motivações que estão por detrás das ações, das obras, das boas obras e das más obras também, ou dos pecados. Então serão julgados segredos, ou seja, as intenções do coração, as motivações, aquilo que levou a pessoa a praticar aquela ação. É esse o ponto que Paulo está focando aqui, que ele está tocando. E isso tudo será de conformidade com o meu evangelho. Essa expressão aqui, meu evangelho, ela é mais do que aquele anúncio das boas novas, que Jesus veio a esse mundo, Jesus andou entre os homens, que Jesus foi morto, sepultado, ressuscitou. Esse seria o cerne do evangelho. Mas quando aparece aqui em outros lugares, o meu evangelho, ou o evangelho, inclui também os ensinos, todo aquilo que ele passou aos seus discípulos. É um mais extenso, mais inclusivo. Então a palavra será julgada, ou seja, Jesus julgará a cada um conforme a palavra. Aquela espada de dois gumes penetra a dividir alma e espírito, as intenções do coração. Os ímpios serão julgados e condenados por não terem crido no Evangelho, na palavra. Mesmo aqueles que nunca ouviram. O critério é o mesmo. Assim como um exemplo nós podemos dar, um criminoso não precisa saber que o juiz representa o sistema judiciário de tal cidade, nem precisa conhecer como funciona o sistema judiciário. Num tribunal, no momento do julgamento, não se espera que o réu ele
entenda quem é o juiz e tudo o que ele sabe, tudo o que ele fez, nem entenda todo o processo penal e o sistema judiciário, o funcionamento. Ele só precisa reconhecer o seu crime e saber que a sua condenação é responsabilidade pessoal, própria, e não do judiciário. Embora ele possa negar aquilo, ou até ser orientado a negar, ele realmente sabe o que ele fez. Embora não reconheça publicamente, exatamente ele sabe o que ele fez e por isso que ele está sendo condenado. Versículo 17. Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, aqui ele se refere mais ao judeu. O próprio termo judeu denota uma certa proximidade de Deus, povo escolhido, descendente de Abraão. Então, não há nada de errado em gloriar-se na pessoa certa. Paulo se gloriava em Cristo. Gloriar na pessoa certa não há nada de errado. Também não seria nada de errado o judeu se gloriar de ser um descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. O fato é que muitas vezes realmente ele não era um verdadeiro judeu. Esse é um assunto que ele vai tratar mais adiante. Então, o próprio termo judeu, aqui declarando uma descendência racial, como está aqui nesse versículo, mostra que havia uma tendência de se gloriar, né, por ser judeu. Essa é a ideia aqui que vem, que tem por sobrenome judeu, determinando a raça. E repousas na lei e te glorias em Deus. Era uma vantagem conhecer a lei, ter recebido a lei? Sim. Aquilo trazia mais luz a respeito do caráter de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Entretanto, era mais responsabilidade, mais privilégio, maior responsabilidade. O judeu era muito mais responsável e se tornava mais culpado por ter conhecimento da lei e, contudo, não obedecê-la. Então, aquele que tem por sobrenome judeu, repousas na lei, te gloria em Deus, tinha muitos outros privilégios também. O verso 18 acrescenta que conheces a sua vontade, a vontade de Deus expressa na lei que ele deu, e aprova as coisas excelentes, sabia o que é que Deus dizia que era bom para o homem, e ele aprovava aquilo, sendo instruído na lei. Meus irmãos, o privilégio do judeu é muito grande, era e é. Mais do que qualquer outro povo, conheceu a vontade de Deus através da instrução que recebeu da lei. Eles tinham mais luz, tinham mais conhecimento, mais entendimento do que Deus esperava do homem. Os privilégios continuam. O versículo 19 diz assim que estás persuadido, o judeu sabia, ele tinha essa convicção, de que era guia dos cegos, és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. O propósito de Deus, o plano de Deus é que Israel fosse uma luz, assim como a igreja também deve ser hoje. Ela trairia as nações para o templo, para o tabernáculo, para a adoração, para o culto ao Deus verdadeiro. Ali eles poderiam entender quem era o Deus verdadeiro, através da palavra, através da lei. Então eles se colocavam, e de fato poderiam ser, guia dos cegos, daqueles que não tinham nada, não tinham luz, andavam nas trevas, não conseguiam desvendar o mistério da palavra, o ensino da palavra de Deus. Então o judeu era como luz para aqueles que estavam em trevas, instrutor dos cegos, dos gentios, dos que estão nas trevas, pecadores de todas as nações. E acrescenta mais ainda no versículo 20, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Era muito privilégio, eram muitos benefícios que os judeus receberam. Então aqueles que ainda estavam caminhando na fé, crianças ainda no conhecimento de Deus, pode ser uma referência aqui aos prosélitos, os novos convertidos ao judaísmo, estavam só iniciando os primeiros passos na religião, na fé, no Deus verdadeiro.
e também eram instrutores. O problema não era ser instrutor de cegos, o problema é ser um instrutor cego, alguém que não sabe para onde está indo, como Jesus disse em Mateus 15:14, né? Quando um guia cego guia outro cego, ambos caem no barranco. O verso 21 instrutor de ignorantes, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, estava apto para ensinar, ele tinha o que passar para outras pessoas. Contudo, por que não te ensinas a ti mesmo? Ou seja, aquilo que está ensinando, por que não pratica? Se você está ensinando obediência àquele que não conhece, porque não é uma pessoa obediente àquilo que você já recebeu. Paulo está acusando os judeus aqui de hipócritas, pessoas que conheciam, mas não viviam. Jesus fez isso muitas vezes no seu ministério. Ele dizia, ai dos escribas e fariseus, eles estão prontos a colocar um fardo pesado sobre as pessoas, quando eles mesmos não têm a disposição de nem mover com o dedinho mínimo, nenhum esforço sequer. Ou seja, era letra, era teoria, mas não era prática. E Paulo aqui está acusando os judeus de hipócritas, porque eles ensinavam os outros, mas eles mesmos não aprenderam, não praticavam aquilo que ensinavam. E ele acrescenta, tu que pregas que não deves furtar e furtas. Então eles estavam acusando um pecado, que realmente era pecado, mas eles furtavam, eles tinham um sistema cambial injusto, roubavam dos peregrinos, vendiam superfaturados os animais para o sacrifício, trocavam a moeda num câmbio desonesto e tantas coisas eles faziam, assolavam a casa da viúva, roubavam os bens do órfão, estavam classificando como roubo alguma prática dos gentios, mas fechavam os olhos para os seus próprios pecados. O versículo 22, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhe rouba os templos. Então tudo aquilo que eles diziam que era errado, que era pecado, que era maldade, eles faziam. Condenava aquilo que praticava, ensinava o certo, mas praticava o errado. E cometiam os mesmos pecados de idolatria, de adultério, que os gentios eram acusados de cometer. O verso 23 diz assim, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, a lei realmente era o diferencial, aquilo que revelava o caráter santo de Deus. E os judeus eram os detentores dessa verdade, dessa revelação. Mas ao mesmo tempo que eles gloriavam na lei, aquilo era vantagem, era privilégio, eles desonravam a Deus pela transgressão da lei. Era isso que eles estavam fazendo. O verso 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Esse era o maior problema. A má fama dos judeus, a sua prática pecaminosa e a hipocrisia religiosa se tornaram conhecido dos gentios. As nações ao redor comentavam sobre o que os judeus praticavam. Então era um mau testemunho, Israel estava falhando naquilo que eles deviam praticar. O versículo 25, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Eles se gabavam de serem circuncidados. Aquele pacto que Deus fez com Abraão, ele foi selado, foi uma marca externa na circuncisão do prepúcio. De todo macho, todo menino era circuncidado ao 8º dia e aquilo relembrava um pacto. Agora, a circuncisão ela tinha um significado mediante a obediência da lei. Mas se a circuncisão não fosse acompanhada da obediência da lei, não adiantava nada. O que Paulo está dizendo é que ser judeu é muito mais do que guardar as ordenanças.
é ter um coração obediente a Deus. Ainda mais um pouquinho aqui, vamos o verso 26 agora. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Paulo termina o verso 25 dizendo, se a circuncisão externa no corpo, ela não é acompanhada da obediência à lei, ela se tornou incircuncisão, ou seja, o judeu está igual ao gentio. O crente que é salvo, mas não obedece à palavra, ele está se tornando igual a um gentio, igual ao incrédulo. Aqui, o judeu não está diferente do gentio, é o que Paulo está dizendo. Mas se a circuncisão observa os preceitos da lei, não terá ela porventura considerada como circuncisão? O gentio que não era circuncidado. Mas ele conhece a palavra e ele obedece, ele anda em obediência, ele era como se fosse circuncidado. O verso 28, ele continua nesse raciocínio e diz o seguinte, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Então, não é judeu simplesmente aquele que foi circuncidado, que tem o selo, que tem a marca no seu corpo. E também não é circuncisão aquela que é somente na carne. Algo mais profundo, algo mais forte, algo mais firme do que isso. Então, o verdadeiro judeu não é aquele que é circuncidado na carne, mas não obedece os preceitos da lei. Mas o verso 29 diz assim, porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é de coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aí que está a verdadeira transformação, o efeito da palavra. Então a verdadeira circuncisão ela acontece no interior, no coração, é no espírito. Essa é aprovada por Deus e não pelos homens. Muito mais do que uma marca no corpo, muito mais do que um selo, uma lembrança de uma aliança. Isso aqui faz um paralelo com outras passagens de cartas que Paulo escreveu dizendo que o verdadeiro filho de Abraão é aquele que é pela fé, não simplesmente o racial, que tenha o mesmo sangue, que venha da mesma descendência. Então a verdadeira circuncisão acontece no interior, no coração, no espírito, aprovada por Deus e não pelos homens. Ele termina esta sessão aqui falando sobre o verdadeiro israelita. Isso poderia causar uma frustração no judeu. Depois de ter lido, ter ouvido todas essas coisas de Paulo, ele poderia pensar, então, qual é a vantagem de ser judeu? Desta maneira, não há nenhum privilégio, nenhuma vantagem. Nós vamos só iniciar o capítulo 3, exatamente com essa indagação. O capítulo 3 e o versículo 1 diz assim, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Se Paulo está falando todas essas coisas, será que tem alguma vantagem ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Se a circuncisão que vale é do coração, que o selo externo, que é a circuncisão, então Paulo vai argumentar agora e vai provar que tem muita vantagem. Versículo 2. Muita vantagem sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A palavra, a revelação, a lei santa chegou à terra, chegou à humanidade por instrumento judaico. Não só através de Moisés, mas a preservação da palavra de Deus pelos escribas, os ensinos pelos sacerdotes, rabinos, fariseus, o ensino sendo dado no templo, o ensino sendo dado nas sinagogas, foi através dos judeus. A revelação da palavra de Deus, os oráculos de Deus, veio através de Israel. Mas o versículo 3 diz assim, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então, por que alguns não creram? Será que isso vai
afetar em alguma coisa a fidelidade de Deus, nenhum dos atributos de Deus será anulado por atos bons ou maus dos homens, pois em todos esses atributos Deus é imutável. Deus é fiel e não permite que seu plano eterno seja frustrado por ninguém. E alguns do seu povo, mesmo sendo infiéis na transmissão da palavra, isso não muda em nada, nem um pouquinho, nem uma sombra de mudança naquilo que Deus é. Por isso que ele responde a esta pergunta de maneira enfática, diz: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. No dia do juízo, Deus terá toda a razão e jamais qualquer homem terá algum argumento favorável a si mesmo. Não importa o que o homem diga, ele está dizendo uma mentira em confronto a uma verdade. Então, se o pacto é quebrado por causa da infidelidade do homem, ou de uma das partes, a honra da outra parte não é diminuída. Deus continua sendo fiel. Tanto que aquelas promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, elas continuam de pé, continuam firmes. Ou seja, Deus honrará com tudo que ele prometeu, todos aqueles privilégios concedidos à nação de Israel, inclusive a terra, em todos os seus termos. O verso 5 agora: mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Aí ele coloca: falo como homem. Paulo está falando em termos da humanidade, né? Se é uma questão de perdição, de julgamento, de condenação e não salvação. É isso que ele está colocando, né? É certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Ou seja, Deus é justo e, embora nós sejamos infiéis ou limitados, Deus continua sendo justo. Ou seja, Paulo está enfatizando, provando a culpabilidade humana. Deus é totalmente justo ao despejar a sua ira sobre a humanidade. Então fica esta palavra: se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Alguém poderia pensar assim: então se a minha mentira, o meu pecado, enfatiza a verdade de Deus ou a glória de Deus, quanto mais eu pecar, mais a verdade de Deus e a glória de Deus será enfatizada. Não é exatamente isso, né? O verso 8 diz: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação desse é justa. Embora os males tragam fidelidade e justiça de Deus, isso não é justo e será julgado também. Esta sessão é encerrada dessa forma, que nada que o homem faça justifica a sua justiça, mas o torna mais culpado ainda. Hoje nós avançamos mais um pouco, na próxima oportunidade nós terminaremos esse capítulo, se Deus permitir. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, que Deus te abençoe, continue lendo a Carta aos Romanos. Tendo dúvidas, pode me perguntar no WhatsApp, ou no telefone, ou de qualquer outra maneira, que a gente pode tentar sanar essas dúvidas. Que você tenha a alegria de estar aprendendo a palavra de Deus.